PT e PSOL lideram lista de partidos que atuaram para enfraquecer o controle de descontos no INSS. Propostas no Congresso abriram caminho para fraudes em descontos de aposentadorias. Cara, é, é, é engraçado que eles estão tentando jogar tudo nas costas do governo Bolsonaro, que em parte tem sim uma certa culpa, mas a gente não pode esquecer que aumentou de uma forma estrondosa agora no governo do PT e que não foi combatido assim que foi descoberto, né? Porque já tem algum tempo que o governo sabe desse escândalo, já tem algum tempo que isso vem acontecendo e vem piorando. E agora a gente descobre que o PT e o PSOL fizeram de tudo que puderam para enfraquecer o controle. Olha só, desde 2019, pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos agiram para afrouxar o controle sobre os descontos em aposentadorias pagos pelo INSS. A maioria dos deputados envolvidos na manobra, segundo o levantamento da Folha de São Paulo e é do PT e de partido de esquerda. Embora a lista também tenha um deputado do PL, por exemplo, dos 31 parlamentares, 11 são do PT, 5 são do PSOL, 3 do PSB, partido de Geraldo Alckmin, atual vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. O Republicanos, o PCdoB, o MDB e o PSDB têm 2 parlamentares cada. E o PDT, PSC, Solidariedade. Tá, são os partidos aí que também estão envolvidos. E o assunto chegou no Congresso quando o governo Jair Bolsonaro despachou em janeiro de 2019 uma medida provisória que fixava revalidação anual dos descontos concedidos a entidades associativas. A iniciativa visava reforçar a fiscalização dos cadastros e reduzir fraudes. Deputados e senadores reagiram logo em seguida. Ao todo, 26 deles apresentaram emendas para derrubar a exigência ou, ao menos, alongar o intervalo. Bom, o que a gente vê aqui é que no início do governo Bolsonaro teve ali uma tentativa de reforçar a fiscalização e entraram, e esses devidos deputados aí entraram com recurso para tentar cavar a falta, né? Para tentar barrar essa fiscalização. Eu lembro quando vazou aqueles áudios do Ricardo Salles, quando ele era ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, e a galera ficou falando muito do liberou geral, né? Ah, o liberou geral, abriu a porteira para todo mundo passar. O que a gente está vendo no aposentão é justamente isso. A esquerda atuando de forma sorrateira ali nos detalhes para que deixasse com que isso acontecesse. E aí, cara, eles pegam ali, de pouquinho em pouquinho, eles vão ali flexibilizando as coisas, tirando as formas de você fiscalizar e você impedir essas fraudes. E aí eles vão tentando ali de pouquinho em pouquinho acabar com esses filtros para impedir essas fraudes. E quando acontece, ninguém sabia de nada. Gente, tem uma galera caindo nesse papo de que, não é o PT ou isso e aquilo. Cara, não cai nesse papo, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que eles estão no meio. O próprio ministro da Previdência, o Lupe, ele falou: não, eu já sabia o que estava acontecendo, eu só estava esperando a hora certa de agir. Ah, é? Você estava deixando os caras roubarem, que aí você estava esperando para pegar eles no pulo, né? Então, eles já sabiam disso, não era nenhuma novidade. Eles não acabaram com isso porque eles não quiseram. E a culpa no cartório deles está clara, cara. Você acha que é por acaso que o irmão do Lula pegou uma parcela importante desse roubo aí? Uma das instituições que ele controlava, que ele era o vice-presidente, pegou uma parcela muito importante, uma fatia ali de aproximadamente 100 milhões. E aí você vai me falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é tudo coincidência, né? É coincidência que o PT e o pessoal lideraram as medidas no Congresso para permitir com que esse aposentão acontecesse. É coincidência que o irmão do Lula tenha sido beneficiado através de uma das instituições que ele comandava. É coincidência que o ministro da Previdência, que foi indicado pelo Lula, falou que sabia que estava acontecendo, mas não tinha agido ainda, que ele estava esperando a hora certa para agir. É tudo coincidência. É tudo coincidência. A culpa é de tudo menos do político de estimação da pessoa de cabelo colorido, né? E agora o PT não quer a CPI, né? A desculpa que a Glaze está dando é que supostamente a CPI iria atrapalhar as investigações do governo em relação a isso. Calma lá, há um ano. Há um ano que o Lupe sabia disso e as investigações ainda não andaram? Como assim? Como assim? Um ano. E só agora que o escândalo foi descoberto que a gente. Cara, eu vi até um vídeo eu não lembro direito o contexto, mas era sobre
Um cara que estava envolvido, sendo escoltado pela Polícia Federal para pegar um jatinho e sair do país. Tipo assim, eles estão escondendo os rastros, eles estão fazendo de tudo para apagar os rastros e a CPI vai comprometer eles. Assim, é que a gente está no Brasil, né? A gente não pode esquecer. A CPI poderia comprometer eles, só que a CPI provavelmente não vai comprometer eles, tal como a CPI do MST, que foi completamente desvirtuada porque a maior oposição que a gente já viu não é capaz de colocar essas pautas em xeque, não é capaz de enquadrar o governo nessas coisas. Então, é muito triste. A gente tem um cenário perfeito para um impeachment. Enquanto isso, a oposição está lutando por uma anistia. A gente já teve pedalada fiscal, a gente já teve o crime de responsabilidade. Pedalada fiscal, acho que não, acho que é a mesma, acho que é no mesma, na mesma situação ainda. A gente tem agora esse escândalo. A gente teve aí outro escândalo que agora eu não estou lembrando. A gente teve aí o escândalo das cisternas que eu falei na última live. A gente tem um cenário perfeito. A população também está cansada. A população tá de saco cheio desse governo. Enquanto isso, agora no início do ano, o Bolsonaro converteu completamente uma manifestação que era pró-impeachment, ele virou ela completamente a um culto à personalidade e à tentativa de conseguir uma anistia para si próprio. Então é muito complicada a situação que a gente tem. Enquanto a gente tem um governo que só faz merda, a gente tem a oposição que fala, não, deixa ele sangrar que no ano que vem a gente volta. É a mesma estratégia do Aécio Neves em 2016. É a mesma estratégia. Só que dessa vez a gente tem um problema que é a população está cansada. A população que realmente pensa, ela está cansada, ela não está com ânimo para ir para a rua, porque ela viu que ela foi para a rua em 2015, 2016 e conseguiram derrubar o presidente, conseguiram fazer tudo aquilo e não adiantou de nada. Aí elas foram guiadas por um novo líder, e esse líder só cansou elas mais ainda. Um líder que deu esperança para elas e tomou a esperança toda. Então é uma situação muito complicada, porque se a gente deixar o Brasil sangrar, talvez não tenha nada para governar em 2027. A gente já não tem orçamento. A gente não tem orçamento discricionário, se eu não me engano. Então, poxa, ou a gente, porque não tem, que não tem nem como fazer nada, porque a gente depende desses caras que estão sendo pagos pelo orçamento secreto, sabe? Eles estão sendo pagos pelo orçamento secreto para ir de acordo com o governo. E quando eles não agem por causa do orçamento secreto, eles não agem porque eles têm medo da Suprema Corte. Enquanto isso, os senadores que eram para ser o contrapeso da Suprema Corte estão tirando foto com a Virgínia na CPI das bets, que é uma completa fachada, que não faz sentido algum essa CPI. Enquanto as bets estão regulamentadas, eles chamam influencers para perguntar por que eles estão influenciando as pessoas a jogar uma parada regulamentada. Sabe? Enquanto deveria estar sendo discutido uma proibição, uma forma de caçar todas essas bets e impedir que elas se exerçam em território nacional, não, eles estão fazendo uma palhaçada, um circo, para ganhar mais seguidores nas redes sociais, para conseguir mais votos, para se reelegerem, né? Porque a gente sabe que no próximo ano a gente tem aí uma eleição de 2/3 da casa, então eles estão correndo aí. A própria Soraya, que a gente não pode esquecer que foi candidata em 2022 e passou um verdadeiro vexame nas eleições, ela vai tentar a reeleição no ano que vem, né? Ela precisa de chamar a atenção. E é só para isso que ela é a relatora da CPI das bets. Então, E é incrível, cara. Eu tava aqui maquinando enquanto você falava, e você falou um ponto que eu tava aqui matutando, cara. No processo do impeachment da Dilma, a grande diferença do processo que a gente se encontra hoje é que naquela época a população estava cansada e ela queria fazer alguma coisa para acabar com aquela situação. Ela queria tomar uma atitude para sair daquele caminho. Hoje a população está completamente desnorteada e sem caminho. E, e aí o que eles fazem enquanto isso? Ao invés de tentarem mobilizar as pessoas, parlamentares que conseguem influenciar diversas pessoas ali que deveriam cumprir um papel de liderança, ao invés de mobilizar as pessoas para de fato derrubar esse governo, o que é que eles estavam fazendo?
Eles estão tentando pegar todo esse contexto de rejeição ao governo Lula e canalizar para um cenário em que as pessoas vão usar isso para dar uma anistia, e essa anistia ela não é para as pessoas que foram presas ali, que foram utilizadas como boa de experiência, a anistia, no final das contas, é para o Bolsonaro, para que, de alguma forma, eles consigam colocar o Bolsonaro para concorrer na eleição do ano que vem. Então, eles estão fazendo a mesma coisa que o Aécio tentou fazer. O Aécio ele falou: não, deixa a Dilma derreter, não faz impeachment agora, não, porque aí vai ficar mais fácil para ganhar a eleição em 2018. O que aconteceu? As pessoas se mobilizaram, saíram do crivo dele, as pessoas rejeitaram a liderança dele, derrubaram a Dilma e elegeram uma outra pessoa em 2020, em 2018. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, a todo custo, é, fugir da liderança dessas péssimas pessoas e tentar buscar um novo caminho para que a gente fuja desse crivo dessas pessoas covardes que tentam canalizar todo um processo que é muito penoso para a população brasileira em prol de um projeto político de um cara que já fracassou quando esteve no poder. E muita gente fala: ah, não, eu sou de direita, eu vou defender o Bolsonaro. Não, não é assim que funciona. Eu sou de direita, é por isso que eu vou criticar o Bolsonaro. Porque a incompetência dele atrapalhou o campo político que nós tentamos construir. A direita foi prejudicada pela atuação pífia do Bolsonaro enquanto ele esteve na presidência da República. O que aconteceu foi tudo aquilo que ele disse. Se eu errar, o PT volta. E ele errou uma, duas, três, quatro, cinco, uma dezena de vezes. E o PT voltou. E o A PT única voltou. coisa que ele estava certo era que se ele errasse, o PT ia voltar. E o PT voltou. E ele errou e não foi pouco. Assim, cara, é aquela coisa. É isso que você falou, as pessoas ficam naquela de, ah, eu sou de direita, então eu tenho que apoiar o Bolsonaro porque o Bolsonaro é de direita. E as pessoas não percebem que, para além do Bolsonaro não ser de direita, para além do Bolsonaro ser um filho bastardo do Centrão, ele, ele já teve a chance dele, ele já foi colocado lá. Ele já teve a chance de mostrar para que ele vinha. Ele já teve a chance de fazer o que ele foi colocado lá para fazer e ele não conseguiu. E por que agora ele iria conseguir? Bolsonaro foi colocado lá em 2019 com o calor da população, todo mundo estava do lado dele. Até o MBL estava mais ou menos do lado dele. É, e ele não fez nada. E o pouco que ele fez foi revertido quando ele saiu. Ou foi piorado. O Bolsonaro foi o governo mais esquerdista que a gente já viu nos últimos anos. O tanto de lei feminista que ele aprovou, o tanto de absurdo que ele passou. Assim, as pessoas. É porque elas se apegam na imagem, né? Elas se apegam naquela imagem do grande líder que no fim nem é um líder, é só a imagem mesmo. É só uma caricatura. E elas não veem que enquanto esse cara tá aí só se fazendo de vítima para tentar ganhar pelo emocional, tentando ganhar pela empatia do eleitor, existem outros projetos sendo criados e elas pensam que esses projetos não têm. É até engraçado, porque a gente pode fazer até um paralelo aqui com as eleições que ocorreram aqui em Portugal. Para quem não sabe, a gente teve eleições aqui em Portugal, eleições antecipadas, que foram pedidas pelo presidente, e a gente teve uma manutenção do governo, só que o partido de direita subiu muito, mais do que o esperado. Acho que saiu de 18% para 24%, se eu não me engano. Posso estar enganado um pouquinho ali na margem de erro. É, e o bloco de esquerda, que vamos colocar assim, é tipo o PT ou o PSOL, é o meio entre o PT e o PSOL aqui, que era muito grande. Antes tinham 9 deputados, aí caíram para 4, aí agora estão com 1. E eles vêm nessa queda. E tem outro partido ainda de direita que é, que é mais radical, mais extremado, mais tudo que esse partido de direita que eu estou falando que cresceu, que as pessoas não simplesmente não votaram nele porque elas acreditam que seria um voto desperdiçado. E é exatamente isso, as pessoas olham para essas vertentes da direita e elas falam, não tem nem por que eu apoiar essas vertentes, porque no fim vai ser um voto desperdiçado e quem vai ganhar vai ser o Bolsonaro ou o Lula, então tem que votar no cara que está carregando ali o manto da direita. Mas não é assim que funciona, porque
se todo mundo perceber, o jogo vira, sabe? A gente pode ter em 2026 uma coisa que não acontece há muito tempo. Não, não, eu ia fazer uma previsão aqui, mas ela é muito impossível. Eu ia falar que a gente poderia ter um segundo turno entre dois candidatos de direita, mas isso é impossível. O PT, de qualquer forma, ele pode colocar o Haddad lá, pode colocar um poste, um cachorro lá que ele muito provavelmente vai para o segundo turno, porque a gente tem um déficit de inteligência no nosso país. Mas a gente vai ter uma competição muito clara ali entre dois candidatos de direita pelo segundo turno. E o candidato de direita que for para o segundo turno muito provavelmente ganha. E espero que a gente esteja nessa competição pelo, pelo segundo turno. Que a gente consiga fazer ali os nossos 10% nas pesquisas para que a gente consiga, sei lá, 20, 25%, sonhando muito alto nas eleições. Eu acho que não é um cenário impossível, principalmente se o nosso candidato for o Renan. Acho que é bem plausível que a gente consiga aí competir por um segundo turno. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente. Tem uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!